Vamos explicar então para o pessoal sobre esse nosso segundo tópico, essa retomada desse julgamento da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Um julgamento de deputados do PL que foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República por desvio de recursos de emendas parlamentares. Quem está na lista? Deputados federais Josimar Cunha Rodrigues, que é conhecido como Josimar Maranhãozinho, e Gildemenir de Lima Souza, que é conhecido como Pastor Gil, além do ex-deputado federal João Bosco da Costa. Eles respondem por corrupção e organização criminosa. E quem é que está na primeira turma do STF? O Cristiano Zanin, que é o relator, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e o Flávio Dino. A denúncia da PGR aponta que os deputados solicitaram de um prefeito no interior do Maranhão o pagamento de R$ 1.700.000 em propina, em contrapartida ao encaminhamento de cerca de R$ 6.700.000 em emendas parlamentares para essa cidade. Olha aí, estamos diante de um caso. Ministro Fachin, vamos discutir a humildade? Vamos discutir a humildade? O Congresso tem 55 bilhões em emendas. É um escárnio isso. Né? Eu considero que isso é essencialmente inconstitucional. Eu considero emenda obrigatória inconstitucional. Sempre considerei. O Congresso vota orçamento, o Congresso não executa orçamento. 55 bilhões é mais dinheiro do que tem o governo federal para investir. Esse dinheiro é dilapidado, 55 bilhões por ano, desaparecem no ralo, nessas traficâncias que se fazem. Mando para a cidade lá, vai lá para o meu primo, para o meu prefeito, vai lá para não sei o quê, que por sua vez arruma um amigo que tem uma empresa, que faz um serviço, que é primo de não sei quem, e o dinheiro depois acaba revertendo em fundo de campanha. E o Brasil vira um cemitério de obras paradas. Quando não superfaturamento para compra de equipamento, etc. Ainda que um percentual das emendas vá para a saúde, né? Esse percentual poderia ir para a saúde sem precisar ter essa lambança. Impede o governo federal de ter propostas que tenham um eixo, estruturantes mesmo. Nós vamos agora investir alguns bilhões nisso aqui, porque isso é fundamental, seja na infraestrutura, seja na saúde, seja na educação. Esse dinheiro é fragmentado e, como a gente vê, roubalheira. Aqui nós temos 3, 4 casos pequenos diante do tamanho da coisa. Não faltarão analistas, juristas, advogados, para dizer que o Supremo está se metendo naquilo que compete ao Congresso. Aliás, essa é a palavra corrente no Congresso Nacional. Isso não é coisa de Supremo. Isso é coisa do Congresso. Agora, diante dessa afirmação, então vamos lá. Volta ao Fachin. Estamos ainda no primeiro tema, já desdobrado. Ministro Fachin, a gente faz o quê com o artigo 37 da Constituição? Literalmente, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E aí se segue uma infinidade de incisos e parágrafos. É um dos artigos mais longos da Constituição sobre como gerir esse dinheiro. Rafael, numa pergunta simples, óbvia, direta. As emendas obedecem ao princípio da legalidade? Do modo como são feitas, aplicadas? Da impessoalidade? Da moralidade? Da publicidade, até outro dia tem orçamento secreto? E da eficiência? Pergunto. Está na Constituição ou não está na Constituição? É matéria constitucional ou não é matéria constitucional? Eu acho que é. Eu acho que é.
Então, ainda que o Congresso tenha, por lei, que eu considero inconstitucional, né, o poder de executar obrigatoriamente emendas, né, eu considero que não. Tentaram transformar isso numa coisa constitucional, mas que nega a essência da própria Constituição, nega a separação de poderes, que é o pilar da Carta Constitucional. Aliás, é o pilar do Montesquieu, né? Não é mesmo? Então, eu pergunto, quando o Dino diz, não, assim não pode, está faltando humildade institucional ou ele está agindo como deve? Há um outro cuidado que quem nos acompanha também precisa ter, porque a gente vive num momento de muita crispação e não sei o quê. A gente precisa tomar cuidado para não achar que tudo aquilo com que a gente concorda que o Supremo faz é constitucional e tudo aquilo que a gente não gosta é inconstitucional. Existe um texto. Existe um texto. Né? Então, daqui a pouco nós vamos chegar à CPMI. Nós vamos chegar à CPMI, polícia, tem o capítulo polícia. Pode ficar tranquilo, nós teremos. Mais uma vez, o Carlos Viana, puxa vida, porque vai lá o Dino, concede um mandado de segurança, suspende quebra de sigilo e interfere na CPI. Interfere na CPI ou ele está garantindo um direito individual que está no artigo 5º? Então, você pode, muita gente pode não gostar do Supremo, e insisto, e há questões que precisam ser revistas, pensadas, etc. Agora, nós podemos pensar também se fosse sem Supremo. Outro dia alguém especulou, puxa, por que não fecha o Supremo? E, nesse caso, nós viveremos o quê? Mad Max? As milícias se organizam, começam a lutar e tal, e de vez em quando aparece a Tina Turner cantando assim, no tempo que ela tinha aquelas coxas maravilhosas. Hoje nem tá viva, mas coitadinha, mas ela brilha num dos Mad Max, né? Vai ser assim? Então, o Dino, quando? O relator agora é o Zanin, mas eu estou dizendo, quando o Dino criou limites para as emendas, quando exigiu transparência nas emendas, quando disse, não, emenda PIX, sem dizer qual a finalidade, não é possível, está se metendo demais? É o Supremo com falta de humildade? Ou é o Supremo cumprindo a Constituição? E agora nós temos um caso. Quer dizer, eu botei nessa sequência justamente porque eu quero. Quer ver? Vem Supremo por aí. Vem Supremo por aí. Quer ver como vem Supremo por aí? Olha só. Vai, vem Supremo por aí. Bora, Reinaldo, bora saber o que é que você acha disso. Caiado, governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, ele deve assinar na quarta-feira um memorando de entendimento com os Estados Unidos sobre minerais críticos. O estado ele tem a única mineradora em operação de terras raras aqui no país, além de outros projetos de um mineral, só que está na mira aí do governo Trump. Inclusive, houve discussões entre o governo Lula e a Casa Branca sobre um possível acordo entre eles, só que assim, definições sobre onde deveria ser feito esse processamento atrasaram essas tratativas. Mas agora, pelo jeito, Caiado decidiu fazer por ele mesmo. O que você acha dessa iniciativa de Ronaldo Caiado? Inconstitucional. Ele conversou com o governo federal? Ele acertou com o governo federal? O que o Caiado fez com o artigo 176 da Constituição? O artigo 176 da Constituição diz que jazidas, recursos minerais, energia hidráulica são propriedade da União. Isso é tão sério, querido, que mesmo os indígenas tendo autonomia
aqueles que têm as terras reconhecidas, mesmo eles tendo autonomia para gerir os recursos da sua região, isso não vale para o subsolo. Isso não vale para o subsolo. Então o seu Caiado fez uma escolha inconstitucional, vale também para o petróleo, o artigo 177. Ele fez uma escolha inconstitucional, porque até onde sei a União não está participando disso. Ele não pode celebrar acordo de nenhuma natureza com os Estados Unidos. Por enquanto está fazendo memorando de entendimento. Não sei se vai querer, em algum momento, chamar o governo federal para participar. Agora, ele celebrar acordo com os Estados Unidos, ele não pode. Digamos que celebre. O governo vai falar não vale. Como vai ser? Não é? Se for o caso, o Supremo tem que ser chamado. Ao ser chamado o Supremo, está faltando humildade institucional? Está faltando autocontenção? Se o Supremo chegar para aplicar o artigo 176 da Constituição, não vai aplicar? O Caiado, o Eduardo Leite e o Ratinho Júnior concederam uma entrevista ao Canal Livre da Band, até dei destaque ontem, falaram várias vezes em restauração moral. Precisa haver a restauração moral do país. É preciso haver a restauração moral do país. Bom, ninguém é contra a restauração moral, desde que define exatamente o que quer dizer. Né? A restauração moral em si não é ruim. Claro, né? É como eu falar que eu defendo a boa educação. Quem não? Né? Então, a restauração moral é importante. Agora, a restauração moral passa por reconhecer as competências das esferas, das esferas de poder. Né? Isso é competência federal, está na Constituição. Não é competência do presidente Lula. É competência do governo federal. A restauração moral passa por respeitar, inclusive, essas esferas de poder, essas esferas de competência, ou não? Atenção, eu ia falar, o Brasil não são os Estados Unidos, mas essa questão nem nos Estados Unidos, nem lá. Os estados, os entes federados têm autonomia para tratar disso, independentemente do resto. Né? E, ultimamente, o Trump tem subordinado até as empresas privadas. Né? Ele está lá numa pinima com uma das empresas de inteligência artificial. Então, não. E aí, querido, bom, e volta o Supremo à baila, não é? Então, eu quero um Supremo com autocontenção, eu quero um humilde não, eu quero um Supremo com autocontenção e com altivez institucional. É o que eu quero, para que, quando a Constituição estiver sendo violada, ele possa garantir os direitos constitucionais. Né? E é engraçado, porque críticos severos do Supremo, quando não gostam de uma decisão, costumam apelar ao Supremo. Né? Então, muitas vezes, são os políticos que chamam o Supremo. Até porque o Supremo não age de ofício nesse caso. Né? Ele age quando ele é provocado. A menos que o próprio Supremo seja alvo de ataque, ele pode agir de ofício. É isso. É isso, né, Reinaldo? Não dá para pedir por favor para que a lei seja cumprida. Não é o papel do Supremo nesse caso. Não, imagina. Agora. Aliás, em São Paulo, olha, ontem, a gente falou mais... o prefeito Ricardo Nunes saiu atacando até a ministra Carmen Lúcia, que costuma ser preservada, porque não gostou da decisão. Então,
ultimamente está assim, eu não gosto de uma decisão, eu vou lá e digo que o Supremo está se metendo. Né? Quando, com alguma frequência, quem está indo além do que a lei permite é justamente a autoridade que, afinal de contas, foi contida pelo tribunal. Né?